Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar o capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre dispositivos de armazenamento. E a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente viu na semana passada, tá bom? Vamos revisar o que a gente viu na semana passada? Quem lembra? Hoje é 18? É. Nossa, hoje já é dia 18! Meu Deus do céu! O que vocês lembram da semana passada que a gente fez? Partes do computador. Deu branco. Mônica. Bom, a gente falou sobre o processador, né? Como que ele funciona dentro do computador, né? E ele é aquele que faz a tomada de decisão, é uma das partes mais importantes que temos, né, no computador. A gente falou sobre a parte física, que é o hardware, né? A parte que você pega. A gente viu também a parte do software, né? Que são os programas, e eles são divididos em duas partes. O software sistema operacional e os aplicativos. Nesse caso, o sistema operacional é aquele que faz a integração entre o hardware, que é a parte física, e o restante dos outros programas. Então, se o sistema operacional não estiver funcionando corretamente, o seu hardware também não vai funcionar. Tá? Então, o que acontece? A hora que você liga o botão lá no seu computador, ele faz aquele barulhinho, então ele apita, ó, vou ligar. Então, o software carrega, e daí ele vai carregar a função de teclado, de mouse, do monitor. Tanto é que quando o seu computador começa a dar problema, a primeira coisa que dá o problema, às vezes, é o monitor. Você pode ver que ele fica com aquela tela preta, né? E aí ele não dá sinal nenhum. Então, é um problema no sistema operacional. Ele não está conseguindo carregar tudo que precisa para ativar o seu computador. Tá? Então, foi isso que a gente viu na semana passada. Adriele, você conseguiu acompanhar as duas últimas aulas? Você pediu no CRA para eles te mandarem? Então tá. Aí depois, aqui no finalzinho da página 151, ele fala sobre algumas dicas, né, que a gente pode estar assistindo, né? Então ele deu uma dica de vídeo. Piratas do Vale do Silício, ou Piratas da Informática. Ele vai contar um pouco da história de como começou o Windows, né? Então ele vai contar para vocês um pouquinho sobre a história do Bill Gates, né? De como que ele começou a empresa Windows na casa dele, na garagem, que ele tinha o Bill Gates como colega, né? E depois acabou aquela rivalidade. Então, é uma história bem bacana que, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ele é um filme antigo, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é muito bacana, tá? Então, chama Piratas do Vale do Silício. E aí, hoje, a gente vai trabalhar com dispositivos de armazenamento, lá no capítulo 4, na página 152, tá? Então, só revisando o que a gente viu semana passada, né? As partes do computador, hardware, software, né? Parte física e parte lógica. E hoje a gente vai trabalhar com dispositivos de armazenamento. É um assunto bem facinho, que eu tenho certeza que você já conhece, né? Então, primeiramente, o que são os dispositivos de armazenamento? Para que eles servem? Então, são dispositivos que servem para armazenar alguma informação para que você possa utilizar posteriormente. Então, são representados por CDs, DVDs, pendrive,
cartão de memória, HD. A gente vai ver cada um desses dispositivos à parte. O primeiro deles é o disquete. Não fabrica mais, tá? Quem pegou essa fase pegou. Quem não pegou não pega mais, porque ele não fabrica mais o disquete, tá? É uma mídia muito, como que a gente pode chamar, muito frágil, né? E de pouco espaço. Então, ele acabou caindo em desuso por conta disso. Então, por exemplo, quando você precisava formatar um computador, então você usava diversos disquetes, e se você fazia toda a formatação, e no meio da formatação, se um disquete desse problema, você perdia a formatação do sistema operacional. Então, era muito trabalhoso, né? Então, às vezes, você precisava de um espaço maior, não cabia no disquete para trabalhar. Enfim, ele caiu em desuso. E aí, eu trouxe para vocês aqui um modelo, aliás, os modelos antigos. Então, o disquete, ele começou grande igual ao computador. Se vocês pegarem a história do computador, o primeiro computador criado, ele era do tamanho de um prédio. Então, quando ele era ligado, havia queda de energia na cidade, né? Por conta de puxar muito, fazer muito esforço. E o disquete começou dessa forma também. Então, ele era muito grande, né? Olha o tamanho dele em relação ao que era o que diminuiu, né? Então, a tendência é essa. Vai compactando. Então, chegou na primeira parte, aí no meio, e daí finalizou com aquele pequenininho. Só que também não cabia nada, né? Então, acabou caindo em desuso. Esse aqui é o primeiro HD, tá? Então, ele também começou gigante e foi diminuindo no decorrer do tempo. Então, e era assim, quanto maior, quanto mais grande, quanto maior era, menor era a capacidade de armazenamento, né? E daí, com o tempo, foi diminuindo o tamanho e foi aumentando a capacidade de armazenamento. Tanto é que a gente tem hoje HDs com 3, 4 teras de armazenamento, né? Muito tamanho. Vocês já ligaram as máquinas? Pode ir ligando, tá? Porque a gente vai fazer prática já já. Aqui também são representados os dispositivos de armazenamento pelos CDs e DVDs e Blu-rays. Hoje, semana passada eu estava passando em frente a uma lojinha. Antes, quando lançou CD e DVD, era assim, não era caro, mas também não era tão barato, né? Então era em média de uns 15, 20 reais, digamos. Aí eu passei em frente a uma lojinha, o DVD estava custando 99 centavos. E, gente, e a gente corria para achar DVD, para comprar mais barato, né? Pendrive. Então, depende. No Mercado Livre tem bastante, viu? Você compra de pacote, tipo assim, você compra de 4, que daí vem mais barato. Ou não tá tão assim, não. Pra gravar umas músicas, né? Então, mas pode pedir, tá normal que eu saiba. Tá tranquilo. Então, a gente tem 3 mídias aqui, né? Então, a gente tem o CD, o DVD e o Blu-ray, né? O Blu-ray ainda, apesar de todo esse avanço tecnológico, ainda é a mídia mais cara. E ele, para você utilizar ele no seu DVD normal, você não consegue fazer a leitura dele. Então, você tem que ter um DVD especializado. E ele é para aquelas mídias em alta definição, né?
Então, ele não é um DVD comum. E ele armazena bastante. No mínimo 25 GB você consegue no Blu-ray. Tá? Já o DVD já é no máximo 5, é 4,7, se não me engano. E o CD já não cabe nada. Tá? Meios eletrônicos. Disco de memória não, cartão de memória e pendrive, né? Hoje em dia, bom dia, hoje em dia os pendrive, acho que o maior de armazenamento é 275 GB, eu acho que tem no mercado. É o maior que tem, por enquanto. Só que assim, né, quanto maior ele for, maior é o risco dele danificar. Por quê? Essas mídias removíveis, essas mídias que a gente pode usar para lá e para cá, elas têm que ter um manuseio mais bacana. Por quê? Você pode perder, você pode danificar. Então, o pendrive é uma mídia muito sensível também, assim como era o disquete. Da mesma forma que você tem que saber desligar o computador, você também tem que saber como que remove a mídia corretamente, né? Então, se você tem lá sua mídia espetada no seu computador, pelo amor de Deus, por mais que você não esteja salvando nada, não, já tenha terminado de fazer as coisas, não puxe, porque estraga, tá? A mídia, o pendrive, ele tem essa entradinha aqui, né? E quando você conecta ela no computador, ele faz a leitura, ele está ligado na placa. Então, você tem que ir lá e desligar ele da placa, tá? Então, como que eu faço isso? Ó? Aqui embaixo, ó, eu tenho o meu pendrive. Ele está aqui, tá? Conectado no meu computador. Então, para eu remover ele com segurança, desligar o dispositivo para que eu possa puxar, então eu tenho que clicar aqui, ó, e pedir para ejetar, tá? Eu não posso puxar. Ah, professora, mas eu sempre fiz isso, nunca deu ruim. Falo, parabéns, você é muito sortudo, porque acontece. Na hora que você mais precisar, na hora que você for, você sempre tira. Na hora que você vai pôr para apresentar, o negócio já aparece lá. Essa mídia não está formatada. Deseja formatar? Aí você perdeu tudo, porque ele não vai abrir. Entendeu? Então, muito cuidado quando você conectar alguma coisa externa no seu computador e tiver que tirar, remover, tem que injetar do modo correto, porque tem que desligar da placa, tá bom? Aqui nos nossos computadores, as entradas, ó, aqui em cima, na parte superior, tem o cartão de memória, tá? Esse tipo de computador aqui é o chamado tudo em um, ou seja, é o CPU, é o gabinete, é o leitor de CD e DVD, tudo acoplado. Vocês podem ver que não tem o gabinete, tá? Então, esse tipo de computador, ele já vem tudo. Então, aqui em cima tem o leitor de cartão de memória e aqui embaixo, na lateral, aqui embaixo, tem os conectores, tem a entrada de áudio e tem a entrada de USB. E aqui na lateralzinha, aqui, ó, eu tenho o leitor de DVD. Tá? Então, ele já vem tudo. Então, você não precisa ter aquela caixona, né? Então, ele não ocupa tanto espaço. Vamos lá. Unidade de medidas. Essa parte aqui já foi muito utilizada, né? Na parte da informática. A gente tem que converter e tudo mais. Hoje em dia, o que vocês precisam saber é se cabe naquela mídia ou não, né? Então, como que eu vejo se cabe na minha mídia ou não? Aqui embaixo, ó, quando eu vou lá no Windows Explorer, que nem eu tô com o meu pendrive aqui conectado. Então, como que eu vejo quanto que cabe na minha mídia? Ó? Eu clico com o botão direito, ó, e venho aqui em propriedades. Na minha mídia, ele vai mostrar, ó, o que está em azul é o que eu já usei. O que está em cinza é o que falta eu usar, tá? Então, ele mostra para mim, ó, meu pendrive tem 4 GB de armazenamento. Eu já usei 2, praticamente.
né? Já usei quase que metade. Então, se você tem dúvida se cabe ou se não cabe alguma coisa, sempre faz assim, espeta o dispositivo, clica com o botão direito e vai aqui em propriedades, ó. Ele vai te mostrar. Da mesma maneira com o computador. Quando você vai aqui no seu computador, como que eu sei que tem espaço livre ou não para eu poder gravar? Botão direito, propriedades. Então, ele mostra para você, ó, quanto que você já usou da sua máquina e quanto que ainda te falta. Lembrando que, como a gente viu no videozinho da semana passada, se você coloca muita informação dentro de um dispositivo de armazenamento, se você não tiver espaço, ele vai começar a corromper os arquivos, tá? Então, tudo bem, eu tenho 4 GB de armazenamento, eu vou usar os 4 GB? Não. Tá? Porque você corre o risco de perder algum arquivo ali. Então, usa uns 3,85, 3,70, tá? Mas nunca usa tudo, porque senão seus arquivos vão começar a corromper. HD externo. Eu tenho um HD externo, ele serve para estar tirando um pouco das coisas do meu computador. Beleza, é ótimo. Só que esse HD externo também não é para ficar movimentando para lá e para cá, porque ele também é uma mídia muito sensível. Então, acontece de danificar algum circuito, alguma coisa assim, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas mídias externas. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Só informação. Aqui nós temos as capacidades dos dispositivos, né? Tem lá no seu livrinho também. Então, disquetinha, 1,44. O que seria isso, mais ou menos, né? Digamos assim. Vamos supor uma música em MP3. Uma música em MP3 não cabia no disquete. É esse o tamanho dele. Por isso que não dava certo, entendeu? Porque ele era muito pequeno e acabou se tornando não utilizável. Já o CD, ó, o CD em formato MP3, você consegue gravar 140 músicas no formato MP3. Já o DVD, 960 músicas. O pendrive de 8 GB cabe 1.639 músicas, de 8 GB, né, em MP3. Aí a gente tem lá as outras observações, né? Um HD de meio tera, que é 500 GB, 102.400 músicas. É música pra caramba. Tem nem como, né? Enfim. E assim vai indo a capacidade de armazenamento. Como eu falei para vocês, como que eu vejo se vai caber, se não vai caber, botão direito, propriedades, tá? Aí depois a gente vai fazer uma prática disso aqui também. Aqui no livrinho de vocês, ele fala sobre o Windows 7, tá? Ainda tem máquinas que têm Windows 7, mas não tem mais atualização. Tá? Então, o que acontece quando você não tem mais atualização do sistema operacional? Ele fica muito defasado, ou seja, alguns aplicativos eles não vão rodar corretamente. É igual um celular. O celular, ele todo ano já vai mudando a versão. Toda versão tem atualização, você vai mudando. Se aquele celular não comporta aquela atualização, você até consegue baixar, mas ele vai ficar tipo uma carroça. É a mesma coisa o sistema operacional. O Windows 7 não tem mais atualização. Então, você é obrigado a mudar para o 8 ou para o 10. Só que daí o que acontece? As máquinas, elas têm que ter a capacidade para poder rodar o Windows 10. Porque se você trocar o Windows 7 pelo Windows 10 e a sua máquina não for compatível, você vai ter uma carroça. Então, você vai ter bastante problema. Principalmente na estrutura gráfica. Então, o Windows 10, ele tem muito recurso gráfico. Então, quem usa o computador muito para jogo, essas coisas assim, sofre um pouco quando faz essa transição. Então, aqui a gente tinha algumas versões do Windows. Então, tinha lá o Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate. Tinha várias versões para você estar utilizando. A partir da versão 8, enxugou essa versão, tá? Então, não tem mais esse monte. A partir do 8, você tem o Home e eu tenho a outra versão que é para empresa, que é o Pro, tá? E a gente tinha também para o
celular, tá? Mas que não pegou muito. Então, foi criado o Windows ponto 1 e o Windows ponto 1 Pro, só. Aí depois veio o Windows ponto 1 Pro, WMC e depois para o fone, tá? O Windows 10, ele é feito para usuários domésticos, tá? Então, para a gente estar utilizando. O Home, tá? E o Pro é para empresa. Tá? Então, a gente usa o Home. E o Mobile é para o Windows Phone. Tá? Quem tem o Windows Phone pode estar utilizando o sistema operacional. E a gente vai fazer um pouquinho de prática agora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Vocês estão muito quietinhos hoje. Então, vamos lá. Vou fazer um pouquinho de prática hoje. A gente tem alguns atalhos que a gente utiliza. E esses atalhos que eu estou passando aqui na sala de aula, antes da gente fazer a nossa provinha, eu vou passar para vocês um arquivo que tem todos os atalhos juntos, tá? Mas se vocês quiserem depois tirar print, tirar foto, para mandar no grupo, pode, mas depois eu vou disponibilizar lá para vocês também. Então, vamos fazer um pouquinho dos atalhos, né? O primeiro deles é o ESC. Então, aqui na minha área de trabalho, vamos supor, eu apertei sem querer alguma tecla. Então, você clica com o seu mouse com o botão direito em qualquer lugar aí da sua área de trabalho. Alunos 1, 2, 3. Tudo minúsculo. Então, sem querer, eu estava fazendo alguma coisa, bati o dedo ou apertei alguma coisa que eu não queria. Agora, o que eu faço? Primeiro, ou eu clico fora, ele vai sumir, ou eu aperto a tecla ESC no meu teclado. Então, é para isso que ele serve. Tá? Então, o ESC, ele não faz nada, ele só sai da tela. Então, ele não salva e não faz nada, ele só vai sair da minha tela. Aí, eu tenho aqui o outro atalho, que é o Alt F4, que é fechar janela. Para a gente fechar alguma janela, a gente tem que abrir, né? Então, a gente vai abrir o navegador da internet. Procura aí o seu navegador na internet, do Google. Abre ela. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou mexendo aqui na internet e eu quero fechar pelo atalho. Então, eu tenho aqui em cima, ao invés de eu clicar no botão do xizinho, ó, eu venho aqui e aperto as teclas Alt, que está antes da barra de espaço. Deixa eu pôr aqui para o pessoal ver também. Então, eu tenho aqui a tecla Alt e eu tenho aqui a tecla F4 aqui em cima de função. Então, eu aperto as duas, ó, Alt e F4. Aí ele fecha a minha janela, tá? Ele fecha. Se você não tiver mais nada para ser fechado, se você apertar a tecla Alt F4, ele vai abrir a janelinha de desligar o computador. Se você quiser fazer, pode. Eu não vou fazer porque o meu está gravando o vídeo, né? Ele aparece, aí você pode reiniciar, pode desligar e pode hibernar, suspender. Só que esse Alt F4, ele não serve para desligar o computador, tá? Então, questão de concurso, ou questão de alguma coisa, se alguém perguntar para você, por que serve o Alt F4? Fecha a janela, tá? Por que janela? Janela é o nome do sistema operacional. Você sabe que o Windows significa janela em inglês, né? Janelas. Porque é um software que trabalha com várias telas, com janelas. Então, se eu quiser fechar pelo teclado, Alt F4, tá? O próximo atalho lá, ó, Ctrl Shift N. Então, vou de novo na área de trabalho. Serve para mim criar uma nova pasta. Você quer tirar foto?
Se você quiser criar uma pasta, você pode clicar com o botão direito na tela, novo e pasta, tá? Esse é um atalho. Mas se eu quiser ir pelo teclado, a mesma coisa aqui, ó. Ctrl, Shift, tudo junto aqui, ó. E depois a letrinha N de navio. Então, o que eu faço, ó? Vou aqui, ó, clico aonde eu quero criar. Ctrl, Shift, letra N, ó. Olha lá. Então, criou a minha pasta. Viu? Isso. Então, vou... Ah, professora, mas eu ouvi falar que Ctrl, Shift, N é janela anônima. Sim, na internet, ó. Se eu for lá, ó, na internet, abrir o meu navegador no Google e eu apertar Ctrl, Shift, N, ó, ele abre a janela anônima, certo? O que é a janela anônima? É aquela que ela não deixa rastro, ou seja, se você digitar algum endereço lá em cima, ou se você entrar no seu e-mail, a hora que fechar, ela vai encerrar aquela sessão, tá? Eu oriento vocês, os alunos, a sempre entrar na janela anônima, porque muitos alunos acabam saindo da sala e deixam o e-mail aberto, tá? Então, por exemplo, que nem o meu e-mail aqui, ó, vou mostrar para vocês, o meu e-mail aqui, ó, ele tá aberto, tá vendo? Se eu for lá e fechar direto no X, a hora que eu for entrar novamente, ou se alguém for entrar no meu computador, a minha tela tá logada, entendeu? Então, tudo que tem lá dentro do meu e-mail, a pessoa vai estar visualizando, ó, Gmail, imagens, a minha conta Google, as minhas fotos, tá? Então, tá tudo aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. Então, para mim sair da minha tela, sempre eu tenho que clicar aqui e clicar sair, tá? Agora, se eu estiver numa janela anônima, ó, Ctrl Shift letra N, e eu estiver logado em alguma conta, a hora que eu fechar, ela já sai. Então, aqui na sala de aula, vocês podem entrar no Ctrl Shift N, tá? E em Lan House, em computador que vocês não utilizam, que não tem costume de usar. Computador de uso coletivo, tá? Vamos lá para outro atalho. Então, Ctrl Shift N, no Windows, ele é criar nova pasta, tá? E na internet é abrir janela anônima, tá? Então, quando tiver alguma questão, alguma prova, alguma coisa parecida, verifica a pergunta qual que ela está fazendo. Vou deixar maior aqui para vocês verem melhor. Deixa eu sair da tela para vocês tirarem também, né? O próximo atalho é o Ctrl Alt Del. Esse aqui a gente utiliza bastante, tá? Vamos de novo lá na área de trabalho e vamos abrir um navegador. Mesma coisa. O que acontece? Se Ctrl Alt Del é quando o seu computador está travando, aliás, está travado, né? Então, seu computador está travado, seu mouse não funciona, então, ele serve para destravar. Tem um caminho mais curto também, que depois eu vou mostrar para vocês qual que é o outro atalho para chegar nisso aí. Então, se você abre o navegador, vamos supor que é o navegador que está travando, e eu vou lá, Ctrl Alt Delete. Então, ele vai cair nessa tela aqui, ó, de bloqueio, tá vendo? Quando eu clicar nessa tela de bloqueio, vai aparecer lá, ó, bloquear, trocar usuário, etc. Gerenciador de tarefas. É esse carinha que eu quero ver. Nesse gerenciador de tarefas, ele vai estar me mostrando quais são os aplicativos que estão abertos, tá? E se estiver travando qualquer um deles, ele vai estar me mostrando, ó. Por exemplo, eu quero o meu Google Chrome, ou o meu navegador que está travando. Como que eu sei que ele está travando? Lá em cima
ele vai estar mostrando, não é travando, esqueci o nome da palavra. Mas, enfim, vai estar escrito lá que ele não vai estar executando. Tá? Eu vou lembrar até o final da aula, eu lembro a palavra correta. Mas ele não vai estar ele vai estar mostrando aqui, ó, que ele não está funcionando corretamente. É quando você pede para fechar. Esse finalizar tarefa aqui, ó, é não respondendo. Então ele aparece aqui no entre parênteses, escreve lá não respondendo. Ele vai indicar qual que está travando. Então, se eu clicar nele ali, ó, ele vai forçar a fechar a janela. Então, é o que eu vou fazer, ó. Finalizar a tarefa. Então, ele fecha forçado. Se for um documento do Word, ou do PowerPoint, ou do Excel, você perde aquilo que você estava usando. Aí ele fecha, ele não salva e você não consegue recuperar se você não tiver salvado anteriormente, tá? Então, Ctrl, Alt, Del, tranquilo, né? A gente tem a tecla aqui, o Windows D. O que é o Windows D? Ele mostra a área de trabalho. Então, abram de novo o navegador. Vamos supor que a gente precisa verificar um arquivo que está na área de trabalho, mas eu não quero ir lá com o meu mouse, clicar no tracinho, entendeu? Eu estou digitando um e-mail, né? Estou digitando um e-mail. E eu não quero ir lá soltar o meu... Eu estou digitando, eu não quero soltar e ir lá com o mouse e clicar aqui no tracinho. Então, esse atalho serve para você visualizar o que tem na sua área de trabalho. Então, eu vou lá, ó. Teclinha do Windows, ó. Que é essa aqui. E a letrinha D de dado. Então, você aperta o Windows D, mostra a área de trabalho. O Windows D volta aonde você estava. Ela é muito bacana de estar utilizando. Então, você está trabalhando lá, está digitando um e-mail, como que chama aquele arquivo que está na área de trabalho que eu preciso falar para a pessoa? É o Windows D. É fluxo de caixa, DRE. Então vou voltar agora e continuo. Você não perde tempo de ir lá, segurar o mouse, ir lá e clicar na setinha aqui e depois voltar lá, tá? Mas lembrando que o Windows D não é minimizar janela. A gente tem um outro atalho que chama minimizar janela, tá? O Windows D, o nome dele é mostrar área de trabalho. Aí depois eu tenho o Windows letra I. Então, o Windows letra I, ele vai mostrar a configuração do Windows, né? Então, eu tenho lá todas as configurações que são mais fáceis da gente estar utilizando. Então, tem lá personalização, rede, jogos, atualização, telefone, toda essa parte do sistema operacional. Essa outra parte aqui, ó, é bem bacana também, ó. O Windows 1, 2, 3 e assim vai. Abre aplicativos fixos na barra de tarefas. O número 1 é o primeiro e assim vai indo. Como assim, Simone? Aqui, ó. Embaixo aqui, ó, eu tenho a minha barrinha de tarefas, certo? Cada um deles tem um número no Windows. Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser abrir o Windows Explorer, eu tenho que ir no navegador, né? O Edge, o primeiro, vou apertar o Windows 1 para abrir esse. O Windows 2 vai abrir esse. O Windows 3 vai abrir esse. Vai depender do que você tem na sua barrinha de tarefas. Por exemplo, eu quero abrir o PowerPoint. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou apertar o Windows número 6. Lembrando que esse teclado numérico aqui, onde tem vários números, ele não funciona, tá? Só vai funcionar com esse daqui de cima. Então, se a sua barrinha de tarefas vai até... tem vários ícones, ele só vai até o 9 também, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer o PowerPoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Windows número 6. Então, ele abre o PowerPoint. E é muito mais rápido também, ó. Eu quero abrir o Windows número 5, que é o navegador, ó. O Windows número 5. Então, você tem um pouquinho mais de rapidez na hora de você utilizar esses atalhos.
Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Hoje não? Então tá. O que a gente vai treinar agora? Umas coisas que acabam pegando é quando a gente vai salvar arquivos, né? Qualquer arquivo que você gere em algum programa, você pode salvar no seu computador. Só que você tem que saber aonde você salvou. Que nome você deu para ele? Como que eu faço para encontrar? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir um documento. Vamos abrir um documento no Word. Clica lá embaixo, ó, Word. Tem alguns que são Word 2010, outros vão ser 2016, não tem problema, o processo de salvar vai ser o mesmo. Tá? Abre. Aqui no Word, ó, não se preocupe com essa telinha aqui de ativação, pode clicar fechar. A gente vai pegar aqui, mais para frente, lá no projeto RH, a gente vai trabalhar com Word mais a fundo, tá? Então, aqui pega um documento em branco. Abrir o documento do Word, ele não tem nome, tá? Se eu começar a digitar e fechar, ele não vai salvar, tá? Então, para eu salvar o documento, eu preciso salvar esse arquivo. Então, como que eu faço? A primeira coisa, a hora que você vai gerar um arquivo, tipo para fazer uma pesquisa, um trabalho, alguma coisa assim, primeira coisa, já dá nome e local para o seu arquivo. Então, eu vou lá de novo, ó, arquivo, salvar como. Quando eu clico no salvar como, ele mostra para você ali, ó, eu quero salvar no OneDrive, ou seja, na nuvem. Eu quero salvar neste PC, eu quero adicionar um local, ou eu vou procurar aonde eu vou salvar, tá? Então, eu vou procurar. Quando eu clicar aqui em procurar, ele já vai me mostrar essa telinha de salvar como, tá vendo? Aqui no menu lateralzinho, ó, tem essa barrinha que eu rolo para ver onde eu quero salvar. Eu não preciso digitar nada no meu texto. Eu estou somente salvando. Então, ó, o salvar como, ele vai me indicar aonde eu quero salvar e o formato que eu quero salvar. Por padrão, a gente indica sempre salvar na área de trabalho, que fica mais fácil para a gente localizar. Então, eu vou clicar área de trabalho. Nome do arquivo, ó, eu preciso sempre dar um nome para o meu arquivo. Se você não der um nome, o Windows vai dar esse nome para você, e aí você vai se lascar para procurar esse arquivo. Aí você fala, eu salvei minha pesquisa toda, como chamar? Pesquisa. Procura pesquisa, não encontra, né? Então, aqui, ó, sempre coloca o nome do arquivo. Então, vamos pôr lá o nome da nossa turma, ó, 20 AC05, e tá bom. Aqui no tipo do documento, ó, a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? Mas você pode salvar no documento do Word, que é o dele, né? E você pode salvar em PDF. PDF é um arquivo que a gente não consegue editar, tá? Exemplos de PDF, boleto. A gente recebe boletos em PDF, né? Que são arquivos que você não consegue editar. Você consegue copiar, mas editar aquele arquivo lá você não consegue. Então, guardem esse nome PDF também. Então, documento do Word. E a gente indicou que a gente vai salvar na área de trabalho aleatória. Vou clicar em salvar. Automaticamente, o meu documento já tem um nome, tá? E aí, eu posso ir digitando. Conforme eu vou ir digitando, eu quero salvar esse documento, eu tenho duas alternativas de salvar. Eu tenho o salvar como e o salvar. O salvar como, ele vai indicar a maneira aonde eu quero salvar, como eu quero salvar. O salvar direto, ele só vai fazendo atualizações. Então, na verdade, você pode clicar aqui no disquetinho, já no salvar direto. Então, você já localizou onde você quer salvar e você vai salvar. Ou eu posso apertar as teclas Ctrl
e letrinha B de bola, tá? Então, eu digito alguma coisa, ó, indicado, ó, você está fazendo um trabalho, fez o trabalho bacana, Ctrl B. Já salva, ó, direto, automático. Ctrl B, beleza. Agora, se você quiser salvar de uma maneira diferente, aí você tem que ir lá no menu arquivo, salvar como, ok? Então, nessa parte de salvar, de localizar o arquivo, fica tranquilo para vocês? Isso aí é treino também, tá, gente? Não adianta a gente fazer uma vez, depois não retomar, porque é treino. Isso aqui é treino. Então, fechei. Se eu fechar, ó, se eu for lá no Windows D, o meu trabalho vai estar aqui, ó, 20 a 605. Ó. Certo? Tudo bem? Vamos ver uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. É a respeito das configurações do computador e a capacidade de armazenamento dele. Tá? Como que eu vejo as configurações do meu computador? Por exemplo, eu quero saber quanto ele tem de memória, que sistema operacional que ele é, qual é o processador. E isso eu posso ver também quando eu for comprar uma máquina. Detalhe, quando você vai comprar uma máquina, você tem que ver o tipo de computador que você vai utilizar. Se é uma máquina que requer mais programas, mais informação, se você vai utilizar para uma coisa mais pesada, então cada tipo de máquina tem aquele seu tipo, tá? Então, como que eu vejo isso no computador? Aqui embaixo, ó, no Digite para pesquisar, você vai escrever lá meu, só vai escrever meu. Aparece essa telinha aqui, ó, e você vai com o botão direito lá em cima, botão direito no meu computador, assim. E aí você vai clicar aqui, ó, em propriedades. Quando você clicar em propriedades, ele vai te mostrar essa tela aqui de informações do seu computador. Isso aqui você pode fazer em qualquer máquina para você perceber, tá? Então a gente tem lá, ó, aqui, ó, edição do Windows. Eu tenho aqui o Windows Home Single Language, né? Microsoft Corporation da Microsoft, né? E o sistema operacional Windows 10. Beleza. Então já sei que o meu Windows é 10. Ah, eu não estou conseguindo enxergar onde que está a configuração do meu computador. Olha gigante aqui do lado. Não tem nem como você errar. Porque às vezes você quer falar algum técnico, alguma coisa assim, você quer tirar alguma dúvida, ele vai te perguntar qual é a versão do seu Windows. Ah, sei lá, é o que eu mexo lá em casa. Tem Word, tem Excel. Ele está te perguntando do sistema operacional. Entendeu? Qual que é a versão que tem no seu computador? Por quê? Dependendo do que você precisa fazer, às vezes o sistema operacional não vai aceitar. Então, aqui de cara, ó, meu Windows é 10, tá? Aí nós temos aqui, ó, o processador. O processador que a gente tem aqui no computador é um Core i3 com 2,4 de velocidade, tá? Para usuário comum, tranquilo, tá? Se você, por exemplo, utiliza muito para jogo, programas pesados, tipo AutoCAD, Android Studio, esses programas de edição, o i3 não dá certo, tem que ser um pouco mais, tá? Mínimo um i5. i7 tá top, né? Porque senão você passa muita raiva. Porque como exige muito do computador, aí ele vai travar muito, principalmente o AutoCAD. O AutoCAD trava muito se você não tiver computador bom, tá? Aí nós temos aqui, ó, memória instalada, 4 GB. Esse aqui é o básico. Tem que ter no mínimo, para rodar o Windows 10, o mínimo é 4 GB, tá? Aí o que você faz? Você pode comprar um computador que pode aumentar, tem slot expansível, né? Então você pode comprar memórias à parte. Você comprou um computador, tem lá 4 GB, aí eu quero aumentar um pouquinho mais, também melhora o funcionamento dele, tá?
AutoCAD, mínimo 8 GB de RAM. Aí vocês têm um programa que requer muito recurso gráfico, essas coisas assim, tem que ser um pouco maior. Principalmente aqui, ó, quando você for formatar, mandar formatar uma máquina, você já olha aqui, ó, o Windows ativado, ou seja, é original, tá? Então, por quê? Você comprou a máquina, você pagou pela licença. Então, quando você manda formatar, a licença também tem que ter voltado, tá? E o que acontece? Muitas vezes, dependendo de onde você manda formatar, a pessoa não ativa o Windows. E aí você perde os recursos que o Windows oferece. Então, sempre procura visualizar o Windows ativado, quer dizer, o Windows original. Então, eu posso usufruir das coisas que o Windows oferece, tá? Dúvidas nessa parte? Não. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ó, Alt F4. E a gente vai de novo aqui no Windows. E a gente vai de novo no Meu. É uma outra maneira da gente abrir. Para a gente ver as propriedades de armazenamento. Então, vem aqui, ó, no meu computador, já clico com o botão esquerdo para abrir mesmo. No botão esquerdo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui, a gente vai nesse aqui, ó, disco local C, ou eu acredito que vocês podem ter escrito Windows, ou pode ter escrito meu computador. Eu fui aqui no Digite para pesquisar e digitei meu. Isso, só que ao invés de eu ir com o botão direito, eu fui com o botão esquerdo. Então, aqui, ó, ele mostra para você as unidades que tem no seu computador. Então, vamos supor que eu precise saber quanto que tem de armazenamento no meu computador. Então, eu venho aqui, ó, botão direito e propriedades na unidade C. Aqui na unidade C, ó, ele vai te mostrar o tipo, a capacidade que tem o seu HD. Então, esse HD aqui da escola, ele tem meio tera, ou seja, 500 GB, tá, de armazenamento. Tá vendo aqui, tá escrito 499, mas na verdade é 500, tá? E aqui ele tem de azulzinho espaço usado e o cinza é livre. Dica: quando seu computador estiver aparecendo aquela mensagem, não há espaço suficiente, remova alguns arquivos, aí você apaga um monte de coisa, aí vai tentar salvar de novo, ele não, aí dá de novo a mensagem, você fala, putz, mas eu já apaguei tudo e ele não remove nada? O que acontece? Aqui no Windows, ó, cada um desses espaços aqui, ó, ele vai gravando um na frente do outro. Então, o que acontece? Quando você remove aquele arquivo daquele lugar, ele fica aquele espaço em branco. E aquele espaço em branco, ele está sendo contado. Entendeu? Por isso que ele fala para você, não é espaço, não é espaço. Então, o que você deve fazer quando acontecer isso? Geralmente, nos programas, nos sistemas Windows 10 e 8, ele já faz essa verificação. Mas se o seu não estiver fazendo, o que você tem que fazer? Vai aqui em ferramentas e eu tenho aqui esse botãozinho, ó, otimizar e desfragmentar a unidade. Para que ele serve? Ele vai deixar a unidade mais rápida, ele vai limpar esse espaço em branco e vai realocar os arquivos de modo que libere espaço para frente. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele limpa os espaços em branco, tá vendo? Ó? Tá vendo? Vocês não estão vendo. Tem os espaços em branco e aí ele vai subir esses arquivos que já estão gravados para cima, juntar tudo e liberar espaço na frente para que o Windows possa gravar na sequência, tá? Então, você percebeu que o seu computador está meio lento, não está gravando corretamente, tá? Faça essa ferramenta. Ela já é configurada para passar pelo menos uma vez por semana, ou uma vez, ou todos os dias, entendeu? Ele tem uma configuração do sistema. Mas se você quiser passar por conta, é por ali que vai. Então, vai lá em ferramentas e otimizar e desfragmentar a unidade.
certo? Essa parte não tem escrito no livro, tá? É um extra que a gente acaba trazendo a mais para vocês. Mas essa aula ela vai estar gravada, tá? E daí, se vocês quiserem solicitar lá no CRA, para revisar alguma coisa, tirar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com eles lá. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o capítulo 5. E provavelmente já o capítulo 6, tá? Vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Testaram alguma coisa em casa? Nada? Comprou um computador? Que marca? Asus? Excelente. Quanto você pagou? Uhum. Mas você joga? Entendi, mas Ó, dica, se você for comprar um computador, agora tá caro, por conta da pandemia. Mas se você for montar, sai mais barato. Quanto que saiu sua máquina? E com o processador? Quanto você pagou no processador? Ah, sim, tá barato. Um i9 tá muito barato. Então, tipo assim, sai muito mais barato você pedir para montar. Ah, tá, um i3. Ah, tá. Eu falei, nossa, um i9 por 500 pontos, nossa, assim, né? Aí, ó, já disponibiliza no grupo. É muito bom. Então, quando a gente tem esses contatinhos assim, é excelente, né? Precisa... Excelente. Então, se você tiver a oportunidade de pedir para montar uma máquina, sai muito mais em conta. E a máquina fica de acordo com o que você quer. A placa-mãe Asus é excelente, tanto para assistência técnica, quanto para trabalhar com ela. A Asus é excelente na parte de placa-mãe. De computador também, só que isso é muito mais caro, né? Asus e Dell são empresas que têm muito boa qualidade, porém, é um pouquinho mais caro. Mas se você tiver a oportunidade de comprar um computador da Asus ou da Dell, é máquina para a vida toda. Você saber manuseando, tudo legal, você tem uma máquina aí para a vida toda. Só que ela é um pouquinho mais cara. E agora, na pandemia, está pior ainda. Se for pesquisar o notebook da Asus, você não vai encontrar um bom por menos de R$4.000. Agora. Né? Aí tem aquelas outras paralelas, tipo Samsung, HP, são medianas, porém é aquele negócio do uso. Se você faz uso correto da ferramenta, ela dura vários anos, né? Mas se você não faz, não dura um ano. É igual um aluno pediu recomendação. Eu falei, ó, Asus e Dell. E foi lá para mim, eu tenho um netbook. Lembra do netbook pequenininho? Eu tenho um desse que funciona até hoje, só que está obsoleto por causa do Windows 7. E eu não consigo porque eu não tenho capacidade e tudo mais, e eu não quis mudar. Enfim, ele tem 10 anos e está funcionando. Agora, um aluno, eu recomendei para ele, foi lá, comprou um notebook da Dell, pagou acho que 3 e pouquinho, e deu um mês, sem problema. Ele falou, professora, você falou que... Aí eu falei assim, olha, então, né, o que acontece, né? Notebook não é para ficar no colo, porque ele aquece com o corpo. Já começa por aí. A pessoa come com o notebook. Então, pode usar mão engordurada. Você fala assim, mas não é nada, eu estou só comendo engordura. Aquilo lá entra no teclado
E lá dentro do notebook, não é assim que nem esse teclado que é separado. O notebook, ali tem o processador, ali tem a placa-mãe e vai caindo a sujeira lá dentro, passa reto. Entendeu? Então, deu problema na placa de vídeo. Só que, assim, a assistência técnica deles é excelente. Então, deu 10 dias, já devolveu o computador, está funcionando normalmente, então... Mas deu um pequeno problema no primeiro mês de uso. Entendeu? Um computador top. Enfim, vai comprar máquina usada, também verifica o processador, o procedimento, joga essa máquina na internet para ver o preço dela, original, né, real. Aí você vê assim, nossa, a pessoa está cobrando R$200 a menos do que uma nova. Então aí, né, questão de conversar também. Certo, pessoas? Então, semana que vem a gente se vê e a gente vai continuar trabalhando o capítulo 5, que é a área de trabalho do Windows. Bom final de semana para todos. Se cuidem e até semana que vem.